Olá, nesse vídeo iremos ver como tratar o caso em que a gente está fazendo uma análise, queremos comparar, aplicando a análise de variância ANOVA em fator duplo sem repetição, ou seja, com a realização apenas de uma medida pelo Excel. Esse dispositivo, esse suplemento não está liberado de forma já original dentro do programa, a gente precisa ativar. Como que a gente faz isso? A gente vem na guia arquivo, aqui em cima no canto, posteriormente vem em opções, dentro de opções a gente vem em suplementos, suplementos a gente vem aqui em gerenciar e seleciona suplementos do Excel e clica em ir. Aí a gente seleciona essa caixinha aqui, ó, ferramentas de análise e dá um OK. Depois disso, aqui na guia dados, ele vai habilitar essa seção aqui, ó, análise de dados. E a partir dela que a gente vai selecionar. A partir disso a gente tem organizado, por exemplo, nesse caso, qual seria o exemplo aí, que a gente tem 3 tipos de cola e 2 tipos de material, e a gente está avaliando o tempo de secagem dessa cola em função do tipo de material e do tipo de cola. Para aplicar isso, como que a gente faz? Você vem aqui, abre, aí seleciona aqui, ó, ANOVA fator duplo sem repetição e clica em OK. Aí aqui ele vai te dar alguns campos. No primeiro é o intervalo de entrada, onde a gente vem e seleciona aqui o intervalo de entrada. Aqui, como eu selecionei os rótulos, a gente vem e marca essa caixinha rótulos para ele entender que as primeiras ali são os nomes e não os números em si. Aqui é o alfa, que é o intervalo de significância que a gente tem, seja no caso aqui 5%, e aqui as opções de saída da onde vai ser colocado o resultado, pode ser em uma nova planilha, em uma nova pasta. No caso é só vir aqui e selecionar a célula que a gente quer, onde quer que apareça, por exemplo aqui. Selecionado, a gente clica em OK, ele vai dar toda a análise que foi realizada. Primeiro mostrando em relação ao fator A, digamos assim, o tipo de cola, fazendo a contagem, né, de quantas tem em relação aos dois tipos de material, da 1, da 2. Ele propõe a soma, a média e a variância desses valores. E aqui te dá para o material 1 e para o material 2 as mesmas condições. E aqui embaixo que ele demonstra os valores em si que a gente analisa. Essa tabelinha aqui ele está nomeada assim, primeiramente as linhas, que no nosso caso são os tipos de cola, depois as colunas, que é o material, o erro, que ele analisa aqui, e aqui o total. Essas colunas aqui são o que? A primeira coluna é a soma quadrática, que ele é determinada através de algumas equações. Aqui são os graus de liberdade dentro de cada uma, que também é determinada a partir de algumas equações. Aqui a média quadrática, que nada mais é do que o valor da soma quadrática dividido pelos graus de liberdade, tanto para linhas, colunas e para o erro. Aqui é o fator F calculado, que ele é calculado com base na média quadrática, por exemplo, das linhas, dividido pela média quadrática do erro. E das colunas também, média quadrática das colunas dividido pela média quadrática do erro. E a gente tem esse fator F calculado. Esse fator F calculado, ele é comparado com o fator F crítico, que é calculado também pelo programa, para analisar em relação às duas proposições. Sobre a hipótese H0, em que, digamos assim, não há diferença entre o tempo de secagem, os tempos de secagem são iguais, ou a hipótese alternativa, em que há diferença entre os tempos de secagem. Como que a gente avalia isso? Se o valor do F calculado for maior do que o F crítico, a gente rejeita a hipótese nula, que seria que eles são iguais, e aceita a hipótese alternativa dizendo que há diferença entre os tempos de secagem, no caso das linhas, em relação às colas. E aqui o mesmo fator em relação ao material. Se esse F for maior que o F crítico, a gente rejeita o H0 e aceita a hipótese alternativa. Nesse caso, como o F é menor do que o F crítico, a gente não pode rejeitar a hipótese nula, ou seja, não é conclusivo, não dá para dizer se tem diferença significativa. A mesma análise pode ser feita pelo valor P, em que esse valor é comparado com o nível de significância proposto. Nesse caso, 5%, ou seja, 0,05. Como o valor do P é maior do que o valor que a gente tratou, de 0,05, a gente também não pode rejeitar a hipótese nula, ou seja, não dá para acreditar que há uma diferença significativa. Se o valor do P for menor do que o nível de significância, aí a gente rejeita a hipótese nula e aceita a hipótese alternativa, de que há diferença. Esse foi mais um vídeo tratando sobre a
análise de estatísticas dentro do programa Excel. Tem outros vídeos falando sobre outros pontos. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Muito obrigado.